Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguirmos com o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o gostei, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal tocando o sininho. Aí sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, de pronto você vai ser notificado. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e, de quebra, se vingue deles. E agora vamos para a história de terror, intitulada Uma Absurda Assombração. Uma assombração qualquer já seria um absurdo, mas quando a sogra é a própria assombração, sob dois aspectos, o absurdo é maior ainda. Meu nome é Miguel, eu tinha 28 anos e aquela noite, como muitas outras, decidi visitar a minha então namorada de 25 anos em sua casa. Era um bairro novo, com poucas casas, e as calçadas estavam envolvidas numa escuridão que só a luz da lua iluminava o meu caminho. Mas algo incomum aconteceu nesta noite. Toda vez que eu me aproximava da casa da minha namorada, uma gigantesca cobra aparecia no meu caminho, bloqueando a minha passagem com sua imponente presença. No começo, pensei que fosse minha imaginação, mas logo percebi que aquela cobra estava lá mesmo e com um propósito: não me deixar passar. Aquele animal parecia saber dos meus movimentos e assim, quando eu tomava outro caminho para chegar na casa, lá estava ela, sempre me esperando no meio do caminho. Tentei afugentá-la, assustando-a com pedras e paus, mas ela nem se mexia. Parecia determinada de me impedir de passar. Pensei em chamar as autoridades, pois a região desse tipo de cobra estava muito longe. Mas desisti para não causar escândalo tão próximo à casa da minha namorada. Era da espécie não venenosa, uma anaconda ou sucuri, daquela que matam por estrangulamento para depois engolir as suas presas por inteiro. Confuso e assustado com a situação, eu decidi voltar para minha casa, deixando a minha visita para outra hora. Ainda bem que eu não havia combinado nada com a minha namorada. No entanto, a curiosidade e uma perturbação não me abandonaram, a ponto de eu não conseguir dormir. Na noite seguinte, decidi investigar o que estava acontecendo. Foi então que eu descobri uma verdade chocante. Fui para trás da casa da minha namorada, onde que, por sorte, havia uma grande área rochosa e sem moradias. Em silêncio, sorrateiro, fui me aproximando dos fundos da casa, me deitando sobre uma grande rocha, quase na altura de um andar. Aterrorizado e confuso, vi lá embaixo a minha sogra de uns 40 anos, eu acho, se despir ali, nos fundos do quintal da casa, ao lado de uma grande árvore, até ficar totalmente nua. Era linda, de uma beleza estonteante, tudo em seu devido lugar, tudo na medida certa. Depois, ela se untava com uma espécie de pomada ou poção
em todo o seu corpo nu, começando logo em seguida o surgimento de uma fumaça preta e um cheiro forte de enxofre rançoso, e com os meus olhos que a terra há de comer e que há pouco estavam coloridos por admirar tamanha beleza, eu pude ver ela se transformar naquela cobra nojenta que estava no meu caminho na noite anterior. Magia negra? Pacto com o diabo? Quem me acreditaria? Aliás, em termos físicos, mãe e filha não tinha quase nenhuma diferença. Será que o impedimento da mãe a esse ponto seria por simples zelo da filha ou outro tipo de interesse? E esse interesse não despertaria em mim futuramente por uma troca da filha pela mãe? Oh, Deus me livre, uma vida a três? Tem coisas que é melhor evitar. Certamente tem quem goste, mas eu não queria estar em uma família onde esse tipo de situação pudesse se realizar. Até porque, para uma bela mulher virar uma repulsiva cobra, tem que ter alguma coisa com o mal, como magia negra ou o próprio diabo. Já faz alguns anos mudei de cidade, parti para outra, mas essa história jamais esquecerei. E eu só relato em lugares ou meios onde exista espaço para o sobrenatural como esse. Afinal, quem acreditaria? Autor Alex Morales Gomes, da obra Medos e Calafrios, Guadalajara, México. Gente do céu, que história, não? Uma mulher que vira cobra. Ele acha que ela teria parte com o diabo? Ou pactos, enfim, que estaria envolvida com o mal. Mas não pode apenas se tratar de uma metamorfa? Não sei. Deixem aí suas opiniões nos comentários e vamos para mais uma história de terror. Esse conto é baseado nos relatos de uma senhora idosa e seus filhos. Algumas vezes ouvimos de nossos avós relatos tão incríveis que parecem até inventados. No entanto, os senhores e senhoras que nos contaram juram, por tudo do que há de mais sagrado no mundo, que o relato de fato ocorreu e que eles viveram o mesmo ou presenciaram. O relato a seguir é um desses caos. Só os envolvidos podem dizer se foi assim ou não. Nós só contamos o que ouvimos. Se eu já ouvi algo estranho, sim, algumas coisas em minha vida. Natural quanto se tem certa idade, minha filha. Engraçado você perguntar. Há alguns dias tenho pensado um pouco sobre coisas que aconteceram em minha infância. Isso foi há muito tempo, eu era apenas uma criança na época. Não devia ter mais de 5 ou 6 anos e ainda assim me lembro de cada detalhe, como se acabasse de acontecer. Meus pais eram muito pobres, se casaram muito jovens. Meu pai tinha apenas 16 anos e minha mãe 15 quando meu irmão Guto nasceu. Para escapar da situação difícil em que viviam e em busca de melhores oportunidades,
Meu pai saiu do interior de Pernambuco e era tudo o que conhecia até então para tentar a vida em São Paulo. Ele visitava minha mãe 2 vezes ao ano e foi nessa época em que nasci. Após 5 anos dessa vida, meu pai enviou uma carta com dinheiro para nossa passagem. Minha mãe se enfiou em um ônibus comigo no colo e segurando o meu irmão, pouco mais velho, pela mão. 3 dias depois, chegamos à rodoviária, onde vimos uma multidão sem fim e entre todas aquelas pessoas, meu pai sorria e acenava para nós. Inicialmente, vivíamos em um cômodo de uma casa de pensão, um quarto apertado de uma casa onde mais de 20 pessoas de diferentes famílias viviam. Meu pai trabalhava toda noite em uma fábrica. De dia tínhamos que fazer silêncio para que ele descansasse, o que não era sempre possível com 2 meninos pequenos. Muitas vezes a minha mãe nos levava para o pátio onde brincávamos com as outras crianças do bairro. Aquela era uma região de cortiços e pensões. Havia ali muitas crianças e cada mãe levava os seus pequenos para brincar no mesmo pátio. As senhoras ficavam conversando enquanto nós, as crianças, corríamos soltas, com quase nenhuma vigilância. Naquela época, isso ainda era possível. Meu pai economizava cada centavo que podia, na esperança de voltar com o seu pé de meia para Pernambuco. Quem sabe comprar um sítio ou abrir uma venda na cidade. Esse era o seu plano. A vida tinha outros. Houve um surto de meningite em São Paulo naquela época. Muitos estavam em pânico. Nas ruas não se falava de outra coisa. Embora nunca tenha visto notícias ou ações de saúde sobre isso. Minha mãe se desesperou quando nossa vizinha, com pouco mais de 1 ano, acabou caindo de cama. E mesmo depois de muita luta, a criança veio a falecer. Guto e eu ouvimos a discussão, embora ela ocorresse a portas fechadas. Minha mãe queria ir embora dali o quanto antes. Ameaçou voltar para sua terra. Pegaria os filhos e partiria. Preferia ser mulher separada e mãe solteira do que mãe de anjos. Meu pai não teve outra opção além de pegar as suas poucas economias e comprar um pequeno terreno, um lote de uma fazenda recém-desmembrada em uma região onde nada havia chegado ainda. Nem água, nem luz e nem mesmo a estrada. Fomos morar em uma tenda no meio do terreno. De noite, meu pai trabalhava. Pela tarde, trabalhava no terreno para construir nossa casa. Aos sábados, como meu pai não trabalhava na fábrica, ajudávamos como dava a erguer o nosso cômodo. E de tarde íamos a pé à nossa antiga pensão para saber notícias e almoçar com os antigos vizinhos. Em algumas semanas, meu pai subiu um pequeno cômodo que servia de cozinha e quarto ao mesmo tempo. Minha mãe fazia comida em um fogão improvisado com blocos de concreto e o nosso banheiro era um barraquinho lá fora. Logo, meu pai faria a cozinha e teríamos uma casa completa. Minha mãe começou a criar galinhas no terreno dos fundos e, com a nossa ajuda,
criou uma pequena horta para garantir o nosso alimento. Ela também arrumou um vira-lata preto, grande e magrelo, com uma das orelhas quebradas que chamamos de tição, para ajudar a proteger a casa. Meu pai continuava trabalhando à noite. Durante o dia, dormia na esteira estendida no chão, a mesma esteira que a minha mãe, meu irmão e eu ocupávamos à noite. Alguns meses depois que a nossa casa estava pronta, ouvimos um terrível estrondo lá fora, seguido de latidos nervosos de Tição. Sendo um cachorro de natureza atenta e de poucos latidos, todos nós ficamos muito nervosos. Minha mãe tinha certeza que era um ladrão no terreiro. Meu irmão mais velho e mais esperto que eu disse: para roubar o quê? De maneira debochada, que minha mãe não percebeu devido ao seu nervosismo. Minha mãe, morrendo de medo, começou a rezar baixinho para que Deus nos protegesse. Já meu irmão se fez de valente, abriu a porta que dava para o terreiro e foi logo ver o que causava aquele terrível alvoroço. Minha mãe, sem saber o que fazer, me pegou pela mão e fomos atrás dele. Tição correu até nós, se colocando diante de Guto, protegendo-o da escuridão que havia lá fora. Quando os meus olhos se acostumaram com a pouca luz que vinha da lua, entendi por que o Tição rosnava e por que parecia tão agitado. Uma criatura horrenda, imensa e coberta de pelos, se aproximava aos poucos, tomando cuidado para se manter distante o suficiente de Tição. Sua cara retorcida parecia coberta de cicatrizes e os dentes expostos pareciam grandes demais para caber na bocarra escancarada. Os pelos que cobriam parte do rosto e pescoço tinham um brilho diferente do resto, parecendo estar molhado de algo viscoso que se colara ao pelo, sem terminar de escorrer. Que nojo! Guto se abaixou e pegou uma pedra no chão e, sem pensar duas vezes, atirou a pedra contra a criatura, repetindo e repetindo e repetindo, enquanto achava pedras para atirar. Me desvencilhei da mão de minha mãe e imitei o meu irmão. Tome-lhe pedra, tome-lhe pedra, tome-lhe pedra. Nós dois atiramos pedras no ser infernal, até que este parou de rugir, nos encarando confuso por um momento e depois partir de volta para a escuridão que o matagal oferecia. Por alguns dias tudo parecia bem. Minha mãe fazia o sinal da cruz toda vez que mencionava a história dentro de casa, e meu pai se ria todo do pavor dela. Dizia que era só um homem vestido querendo pregar uma peça em uma mulher assustada e duas crianças choronas. Até parabenizava o meu irmão por ter mostrado quem mandava ali. Algumas semanas depois, escutamos os latidos destemidos de Tição novamente, mas dessa vez seguidos de choro e gritos de dor. Depois, silêncio quase total, cortado apenas por nossas respirações pesadas e passos rápidos em direção à porta. Minha mãe se apressou em apoiar uma cadeira sob a maçaneta e esperou que algo acontecesse
com a sua faca de cozinha na mão. Pelo vão embaixo da porta, pude ver uma sombra se aproximar e, em seguida, compridos dedos pretos como carvão e com garras enormes se enfiaram neste mesmo vão. A criatura se esforçava em agarrar algo por sob a porta, arranhando o chão e a porta, deixando marcas profundas na madeira, que mesmo depois de tanto tempo e diversas camadas de tinta, ainda são perceptíveis para quem sabe onde estão. Levou pelo menos 15 minutos até que o estranho demônio se cansasse de arranhar a nossa porta e se fosse. Naquela noite ninguém pôde pregar os olhos. Permanecemos vigilantes com medo que a grande fera voltasse e dessa vez conseguisse entrar em nossa casa. Somente quando o dia já estava claro, fomos ao quintal ver os estragos que o ser horrendo havia provocado. Foi doloroso, mas não totalmente surpreendente encontrarmos Tição morto a poucos metros de nossa entrada. Uma pata fora arrancada e o corpo rasgado quase ao meio. A mãe tentou nos proteger da visão. Inútil manter nossos olhos afastados de uma cena tão chocante. Nos meses que se seguiram, ao menos uma vez ao mês, voltávamos a receber essa estranha visita. Até que meu pai cansou de viver com medo. Vendemos o terreno com a pequena casa e nos mudamos para um bairro sujo próximo ao cemitério. Nessa nova casa vivemos por um longo tempo. Meus pais ainda moram lá. Já fazia algum tempo que eu não pensava nesses acontecimentos tão macabros de minha infância. E talvez eu só tenha voltado a pensar nessas coisas e esteja contando agora por causa da morte recente de Guto. Meu irmão tinha alguns problemas graves de saúde. Sua morte não foi uma grande surpresa para ninguém. Eu mesma ajudei a vestir o seu corpo para o velório. Os olhos, braços e pele amarelada não me causaram nenhum arrepio. Aquele era o meu irmão. Merecia ser bem tratado. Quando o viramos de lado para ajeitar a sua camisa, eu notei a marca. 4 arranhões rasgando a pele, não profundo bastante para precisarem ser costurados, mas estranhos, embora me causassem uma sensação ruim de familiaridade. Marcas como aquelas deixadas em nossa porta, tantos e tantos anos atrás. Você pode achar que sou apenas uma velha tonta que se assusta facilmente, mas não vou mentir. Tenho perdido o sono ultimamente. Passo horas pensando nessas coisas antigas e, quando vejo, já é quase manhã. O mais estranho nisso tudo é que essa semana pensei ter ouvido um barulho no meio da madrugada. Sendo mais uma moradora de um prédio de apartamentos, não é estranho que, às vezes, alguns vizinhos passem pelo corredor conversando alto durante a noite. Ainda que, na maioria das vezes, tentem não fazer barulho para não incomodar aqueles que dormem. Esse barulho, contudo, era diferente, mais visceral, menos humano. Quando saí para buscar pão e leite na padaria, notei algo ao trancar a porta. 4 riscos próximos à minha maçaneta. Riscos curvos,
praticamente equivalentes. Riscos como os que estavam próximos às costelas de Guto, os mesmos riscos que estavam na nossa porta há tanto tempo atrás. Estranho, não é? Aterrorizados é de arrepiar. Lembrando que esse texto foi postado por Zélia Domingues no grupo Histórias de Lobos, Lobisomens, Vampiros e Águias. Vou dizer aqui que eu acredito sim nessa história, pois já ouvi várias iguais. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10. Foi muito mais que isso. E sempre as histórias de lobisomens são arrepiantes, assustadoras, salvo algumas exceções, né? Que tem histórias que são até bonitas, mas tem muitas histórias de lobisomens que caçam, perseguem. Enquanto a presa dele não for eliminada, ele não para de caçar. Pelo que vimos aqui, ó, esses dois irmãos meteram pedra no lobisomem. Ele não só matou o cachorro, como tentou pegá-los. E não contente, eu tenho quase certeza que foi ele que eliminou o Guto e está tentando pegar a relatante. Bom, essa é só minha opinião. Como que pode, não? E aí, aterrorizados? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Comentem com respeito, por favor, tá bom? E você aí que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Peço a todos que não saiam sem compartilhar o vídeo, deixar o like e ativar as notificações de vídeo para não ficar de fora quando eu postar algo novo aqui na plataforma. Se você tem um relato, um conto, uma história e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo, especificando se você quer que eu narre te dando os créditos em formato de conto ou anonimamente. Amigos, eu estou no Spotify, tem também as playlists do canal. Se você quiser, pode prestigiar meus outros canais e também me seguir nas outras redes sociais. Fica a seu critério. Quero agradecer agora a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito tanto na criação quanto na divulgação do meu trabalho. E principalmente agradecer a todos os aterrorizados que estão sempre comigo e não soltam a minha mão por nada desse mundo. Gratidão eterna. E um beijo especial hoje para Helenice de FP Jesus. Forte abraço, um beijo no seu coração, Helenice, e obrigada por ser uma aterrorizada também. Mua! E por hoje é só, meus amigos. Fiquem com Deus. Um abraço apertado, um beijo e um cheiro nos seus corações e até um próximo vídeo. Fui!